Muito bem, de volta ao TV Com 20 horas, 8h20 agora, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Começou ontem aqui no TV Com 20 horas, nós recebemos hoje a candidata Janaína Deitos, do PPL. O objetivo é dar a todos os telespectadores a noção de como os candidatos pretendem solucionar os principais problemas do Estado e por que querem se tornar gestores de Santa Catarina. Nós, assim como ontem, teremos 12 minutos para a entrevista. Esse tempo começa a partir de agora. Candidata, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, primeira pergunta, justamente essa, para que o nosso eleitor de toda Santa Catarina, falamos para todo o Estado, conheça a principal proposta da senhora e do seu partido para a eleição. Então, nós temos dito em todas as entrevistas que o desenvolvimento de um Estado está na capacidade do seu governo de transformar as riquezas que são produzidas em serviços públicos de qualidade. Então, a nossa principal proposta e afirmação para aqueles que estão nos assistindo é que nós acreditamos que é possível, sim, prestar serviços públicos de excelência, desde que a máquina do Estado, os recursos financeiros e humanos estejam à disposição dos interesses da coletividade. Então, a nossa principal proposta, e é o que nós vamos fazer se eu for eleita governadora, é colocar todos os recursos financeiros, físicos e humanos do Estado a serviço de melhorar a saúde, a educação, a segurança pública. Hoje, infelizmente, não está e por isso nós temos tantos problemas. Rafael Martins está nos acompanhando lá na redação do Diário Catarinense, assim como ontem ele também participa conosco com a sua pergunta para a candidata. Martins. Primeiramente, boa noite, candidata. Quero, primeira pergunta idêntica à feita ontem no início da entrevista. Com exceção desse tripé saúde, segurança e educação que permeia todo e qualquer debate, toda e qualquer eleição, o que a senhora propõe de diferente que possa marcar o seu governo e que possa identificar a sua proposta como diferencial em relação às outras candidaturas? Boa noite, Rafael. Em relação à questão da saúde, Rafael, nossa principal proposta é retomar os investimentos na atenção primária, que é nas unidades de saúde, e ajudar os municípios que hoje têm investido muito mais de 15% na saúde. E lá é onde se resolve 80% dos problemas das pessoas. E, logicamente, nós precisamos, nas 16 regionais de saúde, ter hospitais de referência para acabar com a ambulancioterapia. Na educação, nós pretendemos fazer diferente do que esse governo que está aí, ao invés de entrarmos na justiça para não pagar o piso, nós vamos entrar na justiça contra a dívida do Estado, que está tomando dinheiro indevido, roubando os catarinenses. De 98 para cá, nós já pagamos 11,5 bilhões, a dívida era de 1,5 bilhão e ainda estamos devendo 15,7 bilhões. Nós vamos recorrer ao Poder Judiciário para que a gente possa recuperar as nossas escolas que estão caindo e possa recuperar a autoridade dos professores, descompactando a carreira e privilegiando, homenageando aqueles professores que buscam a especialização. Em relação à segurança, não tem mistério, digamos assim, né, na segurança. Você precisa contratar efetivo da polícia, esse é um aspecto. Você precisa também trabalhar a questão da inclusão social. Nós precisamos trabalhar isso. A assistência social é uma área muito importante para que as pessoas tenham perspectiva, principalmente a juventude. E uma repressão decisiva contra o tráfico de drogas. E aí você precisa contratar, você precisa investir em inteligência. E para tudo isso, Rafael, a nossa marca, a nossa diferença, todos os candidatos têm falado em contingenciamento, em diminuição da máquina pública. Nós precisamos pensar em desenvolvimento econômico e humano de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado rico, é um estado que tem uma indústria diversificada, uma indústria que foi construída ao longo dos últimos 150 anos pelo povo catarinense, e o estado precisa ser um indutor. O estado precisa investir nessas indústrias para desenvolver o nosso estado, para melhorar e arrecadar mais e com isso ter dinheiro para dar conta dos problemas da população. E para isso nós temos uma prioridade que é garantir nas compras do estado e priorizar as empresas genuinamente catarinenses e nacional. Com isso nós podemos alavancar a nossa economia. O estado precisa ter o tamanho necessário para atender a população. Não se pode falar em contingenciamento quando a gente tem tantos problemas na saúde, na educação, na segurança, no saneamento básico, se a gente não dá conta com isso que nós temos de resolver esse problema. Bom, quando a senhora fala
em atividades especiais e cuidado especial com o povo. A senhora falou agora da questão da indústria, justamente a outra pergunta que eu ia fazer era essa. O empresário catarinense se sente um pouco esquecido em alguns aspectos, quando se fala em infraestrutura, quando se fala em metas fiscais e outras questões. Como a indústria deve receber a atenção do seu governo? Então, Felipe, é o que eu já falei, a primeira coisa é a priorização nas compras do Estado. Não tem sentido que a merenda escolar no Estado, que com tanta agricultura, com a agricultura familiar tão pujante, compre de fora. Não tem sentido que a gente não encomende da nossa indústria de móveis, né, os móveis do Estado. Então, esse é o primeiro incentivo. A outra questão em relação à indústria é que nós precisamos investir na infraestrutura, né, as ferrovias, é necessário diversificar o modal, você precisa tirar os caminhões das estradas, com isso você vai salvar vidas, você vai evitar acidentes e ainda vai economizar em manutenção. Precisamos tratar da questão da energia também, nós tivemos agora um aumento de 22,47% na conta de luz. Isso se dá exatamente porque o Estado, o governo, abriu mão da geração de energia, né? A Celesc é uma distribuidora e quando você é só distribuidora, você fica refém de comprar energia de fora. Nós precisamos voltar à geração, nós precisamos diversificar a matriz energética e com isso nós não vamos precisar ter um aumento desse tamanho, que nenhum trabalhador teve um aumento de 22,47%, não vai prejudicar as várias famílias e nem a indústria. E a questão do saneamento básico, que também interessa para a indústria catarinense que a gente possa investir. E, lógico, tem outros aspectos que, inclusive, pesquisa recente da Fiesc demonstrou que é a questão dos juros, né? Que não está na alçada do governador, mas nós estamos apoiando a candidata Marina Silva, que já se comprometeu que juros é uma coisa prejudicial à indústria, câmbio que também é favorável à importação, então está mais barato importar do que produzir, nós vamos proteger o nosso mercado interno e nós temos condição de produzir tudo, ferrovias, por exemplo, nós temos condição de produzir trilho, vagão, tudo aqui em Santa Catarina. Sim. Então, a nossa prioridade vai ser para as empresas genuinamente catarinenses. Bom, chegamos a quase metade da nossa entrevista, já passamos um pouco, sobram ainda 5 minutos para que a gente continue debatendo essas ideias e pedir para o Martini fazer mais uma pergunta, mais um questionamento. A senhora fala em muitos investimentos, enfim, em aposta nos catarinenses, mas a pergunta é muito simples. Hoje, atualmente, de cada R$10 do que entram no Tesouro, sobram apenas 30 centavos para investimento. E para se melhorar a qualidade do serviço público, é necessário também se contratar mais professores, policiais, médicos. Como equacionar, como resolver essa equação matemática, candidata? Então, Rafael, acho que eu já tratei um pouco disso. Tem uns que dizem que vão enxugar a máquina e, em geral, o enxugamento ele sempre se dá no povo, né? Corta-se da saúde, corta-se da educação, corta-se dos investimentos que são benéficos para a sociedade. Eu trouxe aqui a questão da dívida, é um problema que nós precisamos enfrentar. Veja, eu pelo menos me sinto assaltada quando dizem que a dívida era 1 bilhão e 500 milhões, passados-se 11 anos o Estado pagou 11,7, ainda devemos 15 bilhões. Então, isso é um problema que é trabalho dos catarinenses. O ano passado, 2,2 bilhões foram pagos de juros da dívida e 1,47 bilhões para a saúde. Então, dinheiro há. A previsão de arrecadação de Santa Catarina em 2015 é 23 bilhões. O problema, Rafael, é que esse dinheiro não está a serviço dos interesses da população, não está a serviço dos interesses da coletividade. Atualmente, a moda é que o gestor transforme aquilo que é público na extensão do quintal da sua casa. E para que o dinheiro seja aplicado realmente onde precisa, o nosso governo está tratando de uma questão que é a democracia de alta intensidade. Vamos chamar a sociedade organizada para participar do governo, porque quanto mais democracia, menos corrupção e o dinheiro vai para onde tem que ir. Então, esse problema vai ser equacionado porque nós vamos direcionar os recursos para onde precisa. Bom, apesar do seu discurso forte de oposição à atual gestão e às gestões passadas, algo do que já é feito no Estado seria mantido pela senhora, pela sua equipe? Sem dúvida, aquilo que é bom, que está funcionando, não tem por que não manter, a gente deve manter. Por exemplo?
Eu acho que é difícil nesse governo dizer que alguma coisa está funcionando bem. Eu não consigo, assim, a gente só tem problemas, né? Acabei de assistir o problema da ponte, é problema da escola caindo, é o problema da segurança, é o problema da saúde. Tem muito pouca coisa funcionando nesses últimos 4 anos. O governo ainda não disse pelo que vem. Mas se descobrirmos alguma coisa que seja benéfica aos catarinenses, tem a nossa palavra de que tudo vai permanecer como está. Pois é, eu queria aproveitar, inclusive, já que a senhora tocou no assunto, eu faria essa pergunta também. Essa questão da ponte se arrasta por 30 anos. Não dá para atribuir o problema a um ou outro governo, porque várias gestões já passaram por aí. Ganhando a eleição, a ponte fica pronta? Com certeza. A ponte fica pronta, eu também concordo. Há várias gestões que isso se arrasta. É um descaso, né, com o patrimônio público, com um símbolo, né, não só da cidade, mas do Estado. E, com certeza, 4 anos é mais que suficiente quando se tem... Todo mundo que está em casa sabe, quando se está determinado para resolver o problema da ponte. Inclusive com a engenharia nacional que o Brasil tem, sem dúvida, isso vai ser fácil de resolver. Martini, o último questionamento. Então, eu queria saber da senhora exatamente o seguinte. A senhora se destacou, a senhora já buscou, já teve um certo destaque na eleição, também na eleição municipal. Qual a sua expectativa? Como é que a senhora imagina que possa a senhora tem um discurso de oposição. Como é que a senhora imagina que possa se diferenciar em relação aos demais candidatos nesse pleito especificamente, Janaína? Então, Rafael, eu acho que a nossa diferença, eu já procurei colocar, é exato, nós estamos fazendo o discurso do desenvolvimento econômico e humano do Estado. Não estamos fazendo o discurso do contingenciamento, do corte, da diminuição da máquina pública. Nós temos uma série de problemas graves, problemas que se aprofundaram nesse governo, mas problemas que atravessam gerações e que nós não vamos resolver esses problemas sem investimento. Você mesmo disse, precisa investir. Para investir, precisa se arrumar dinheiro, que não pode ser aumentando impostos. Você precisa trabalhar o desenvolvimento econômico. O Estado precisa ser um indutor, você precisa trazer as pessoas para dentro do governo, porque muitas soluções já existem. Porque o governo está fechado para essas questões. Bom, aproveitando esses 50 segundos que restam, mensagem para o seu eleitor. Olha, eu quero dizer para todo mundo que está em casa que eu acredito que o Estado pode prestar serviços de excelência, serviços públicos de excelência, e se for eleita governadora, podem ter certeza que você que está aí vai participar do governo, porque quanto mais a sociedade participa, governo comprometido quer a sociedade perto. E para isso a gente precisa ter coragem para mudar. E para mudar eu peço voto no 54, Janaína para governadora, e vamos também acompanhar a mudança que vai ocorrer no Brasil, 40, Marina Silva, presidente. Muito obrigado, candidata, pela gentileza da sua participação aqui no TV Com 20 horas. Boa noite. Amanhã nós receberemos o candidato Eupídio Neves, esclarecendo que essa ordem foi definida por sorteio na presença dos representantes dos partidos. E amanhã nós teremos a terceira entrevista da série, evidentemente.